Estamos de volta com o programa República para você aí de casa. Tenho certeza que você está gostando muito do programa de hoje, do tema, porque tem a ver com esses últimos acontecimentos terríveis que marcaram aí o Brasil, esses massacres, essa chacina, a violência. E aqui a gente está levando esse assunto aí para você entender um pouquinho melhor. E agora eu quero perguntar para o Carlos Renato, ele que é diretor de tecnologia, de TI, né, tecnologia da informação, lá na Unifipmoc, exatamente isso. O Marcelo citou dessa internet obscura, dessa internet que não é convencional, que é a famosa Deep Web. Explica para a gente o que vem a ser essa Deep Web e quais os perigos desse tipo de navegação. André, é um prazer estar com vocês aqui hoje. E o que eu gostaria de falar sobre a Deep Web? Existem algumas lendas com relação à Deep Web. Mas, em termos de características, a gente pode colocar duas características como essenciais. Uma é o anonimato. Então, as pessoas conseguem ficar anônimas nessa rede. E a outra é a descentralização. Então, hoje, só para a gente fazer um paralelo com o web que nós estamos acostumados a navegar e a interagir com ela. Para você poder registrar um site no web, você tem algumas empresas que fazem isso. Então, você tem que fazer um registro daquele site, é uma empresa, uma pessoa física, você está registrando para estar divulgando aquelas informações. Então, você não é anônimo, você está ali na rede e é identificado. E toda vez que você faz um acesso através de um provedor, que aí tem um endereço IP e também você tem um registro de quem está fazendo aquele acesso e de qual computador que está fazendo aquele acesso. Bom, uma das características da Deep Web é exatamente o anonimato. Então, as empresas, as pessoas que criam sites, que criam grupos de discussão nessa rede, você não sabe quem é. Não existe entidades onde são registradas... É um território livre, né? Exatamente, o território livre. E também a outra característica, o anonimato, e a outra, a descentralização. Hoje, no caso das webs, né, da internet de uma forma geral, você tem uma série de servidores onde estão armazenadas informações. Aí tem os servidores da Google, tem os servidores, né, do Facebook e de outros, os servidores das empresas, etc., onde estão armazenadas as informações. Na Deep Web é descentralizado. Então, você tem uma série de computadores, né, o meu computador, o seu computador, podem ser servidores dentro da Deep Web. Então, com essa questão do anonimato e com essa descentralização, o que acontece? As pessoas entram nessas redes, criam os seus sites, outras pessoas entram naqueles grupos de discussão, então você não sabe quem criou e não sabe exatamente quem que está entrando. Às vezes a pessoa até se identifica, mas com um apelido, algum nome que não reflete a realidade. Entendi. E aí a gente tem sites que tem desde de pornografia, essas questões do ódio, etc. E também tem sites que são para o bem. Então não é só coisa ruim que tem na Deep Web. Mas acaba que se destaca mais são esses eventos negativos, né? E o que são mais perigosos. São mais perigosos. E eu queria repercutir com a Carol, que está aqui também participando do nosso programa. E a Carol, que faz publicidade, está no primeiro período, mas me falou que adora jogar esses jogos, que hoje em dia a interface, a realidade virtual desses jogos é muito perfeito. Você se sente realmente inserido naquele ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com esses jogos, se realmente você vive intensamente essa realidade virtual, e se você consegue dividir um pouquinho o que é realidade, o que é real, né? Isso, os jogos são realmente muito reais, tiro na cabeça, matando gente e tal. Mas, entretanto, eu não acho que isso influencia no meu modo de viver, sabe? Recentemente, com esse ataque de Suzano, meus familiares até ficaram preocupados, falaram assim, olha, você viu os ataques de Suzano, diz que o menino que matou foi influenciado por esses jogos que você joga e tal. Aí que me levou a rever minha postura dentro desse mundo de gamers e tal. E eu cheguei à conclusão que devemos equilibrar a vida virtual com a vida real.
A pessoa tem que fazer essa divisão, né, Carol? Fazer Assim, a saber divisão. que aquilo é um jogo, que ela está vivendo ali uma experiência e não tomar aquilo como uma realidade da vida dela. Não Né? se deixar influenciar e também é isso. Eu queria repercutir com o Marcelo exatamente o seguinte: esse evento que aconteceu em Suzano, não só em Suzano, mas também o que aconteceu na Austrália, quem está na linha de frente disso são as armas. Né? As armas, elas proporcionaram também essa questão. E hoje nós estamos no meio de um debate no Brasil com relação à liberação da posse de arma, né? Não do porte ainda, mas quem tem posse vira porte, põe no cinto e vai para a rua. E, assim, pode ser uma coisa muito complicada. Qual a sua opinião sobre isso, sobre esse assunto relacionado às armas, se isso pode aumentar os índices de violência? André, eu acho que a gente tem que começar a ter uma discussão realmente séria sobre isso. Você vê que na Nova Zelândia, depois teve o massacre lá, né, em Christchurch, né, que inclusive o nome significa, uma das primeiras medidas que a primeira-ministra tomou foi exatamente enviar para o Congresso um pedido para começar a ter restrições, né, e começar a ser proposto leis que restringissem o uso e acesso à arma de fogo. Quando aconteceu em Columbine, né, um massacre que está completando 20 anos agora em abril, tem um documentário muito interessante do Michael Moore, chama Tiros em Columbine, inclusive, onde ele mostra como que aquela combinação de jovens radicais, com um sentimento de frustração grande, como que isso associado a um acesso fácil à arma, também foi um dos componentes que inclusive com o número de mortos, né, porque algumas pessoas viram e falaram assim, olha, mas em Suzano eles tinham uma arma mesmo que seja proibida. Pois é, mas imagina, a maior parte das mortes foi exatamente porque eles tinham uma arma de fogo. Com certeza. Imagina se eles tivessem acesso a mais armas de fogo ou armas mais poderosas, né, do que o revólver que eles tiveram. Podia ser um massacre, uma tragédia ainda maior. Nós estamos chegando no final do nosso segundo bloco, só queria repercutir um pouquinho com a Vanessa aqui no final, exatamente isso, porque você tem um trabalho com os jovens, de oportunidade aos jovens, ou seja, os jovens, quando é dada essa oportunidade, as chances, né, de ter um futuro melhor são muito grandes. Né? Fala rapidamente sobre esse trabalho, você ainda vai falar um pouquinho mais no terceiro bloco. Sim, a gente percebe, eu concordo com o Marcelo, eu acho muito bacana a gente levantar essa questão da educação. O que aconteceu em Suzano é uma realidade que ela não pode entrar no comum. A sociedade ela tem que parar, ela tem que avaliar, porque tem algo acontecendo com os nossos jovens e cada dia que passa, isso está sendo aparecido de uma forma cada vez maior. Quando a Carol fala, né, que ela joga, isso não é um determinante. O jogo ele não é um determinante. Mas a gente precisa avaliar que, quando acontece um massacre, ele é multifatorial. Pode ter sido um bullying? Pode. Pode ter sido um jogo que incentivou, mas a gente também tem que entender o contexto em que aquele jovem vive. Estrutura familiar, traços de personalidade. Se a gente fala de uma característica sociopata, que vai contra as regras da sociedade, que se volta contra a sociedade, fator como bullying, fator como um jogo violento, pode potencializar aquilo. E aí vem à tona. A pessoa viver aquela realidade que não é, né, a verdadeira, Sim, mas sim. fugir naquilo ali. E né? geralmente esse perfil ele tem realmente dificuldade de separar o real do digital. Bom, então vamos agora falar de coisa boa, né, gente? Vamos falar de música, vamos de Tabu no final do segundo bloco. Vou bater um papo com vocês no terceiro bloco e daqui a pouco a gente volta. Ela tem razão quando acorda cedo pra viver, quando acorda amarra sem querer, ela só desata o nó. Ela tem razão, isso é tão claro de se ver.